Olá, que bom ter a sua companhia para mais uma exploração de ideias. Hoje a gente vai mergulhar numa coisa que parece simples, né? Uma semente, mas com um potencial, uau, imenso. Como é que essa imagem tão comum pode, assim, iluminar nossa busca por crescimento pessoal, espiritual? Ok, vamos desempacotar isso. A nossa análise hoje parte de um material bem inspirador, sabe? O título é A Divina Semente, Semear e Colher. É basicamente uma reflexão com base numa pregação cheia daquelas analogias agrícolas que ajudam a gente a pensar sobre a vida, sobre fé. E o nosso objetivo aqui é bem direto: investigar esse conceito central da tal semente divina, tentar entender quais condições, segundo essa visão, ajudam ela a crescer, sabe? E decifrar essa dinâmica do semear e colher que é apresentada. Para isso, a gente vai navegar por algumas passagens bíblicas que estão lá na base dessa mensagem, principalmente Mateus 13, Gálatas 6 e também Josué 1. Vamos começar então por Mateus 13, a famosa parábola do semeador. A cena ali é forte, né? Jesus num barco, falando para a multidão, usando uma história do dia a dia, de semear. É aqui que a coisa fica interessante mesmo, né? Uma imagem tão simples, mas com uma profundidade. Exatamente. E é super importante a gente entender o que é uma parábola, né? Como o próprio material que a gente está vendo lembra. É uma historinha comum, cotidiana, usada para revelar uma verdade espiritual, algo mais profundo. Só que tem um alerta importante ali na análise, né? Interpretar a parábola exige cuidado. Não dá para levar tudo ao pé da letra, literalmente, sabe? O texto que a gente está analisando até usa como exemplo a parábola das 10 virgens. Se você interpreta literalmente, pode acabar concluindo que, sei lá, metade das pessoas se salva, metade se perde. E a mensagem que a gente está vendo considera isso uma simplificação perigosa, sabe? De uma figura de linguagem. A hermenêutica, que é, assim, basicamente a arte de interpretar textos, né, especialmente os antigos, como a Bíblia, ela pede essa sensibilidade. Olhar o contexto, o tipo de texto. E o fascinante, como você bem apontou, é que o próprio Jesus explica essa parábola específica para os discípulos. Ele fala: a semente é a palavra de Deus. Pronto. Aí, a mensagem que a gente está olhando usa uns termos bem fortes para ela. Divina, especial, incomparável, maravilhosa. A chave aqui, segundo essa interpretação, parece ser essa. Chamar a palavra de semente divina não é só um elogio, né? É o pilar do argumento. A origem divina dela garantiria o seu poder. E isso joga toda a responsabilidade do resultado para onde? Para o solo, ou seja, para quem recebe. Faz sentido. Total sentido. E esse é um ponto que a mensagem bate bastante. O problema nunca está na semente em si. Nessa visão, a palavra de Deus é perfeita, infalível. A questão toda gira em torno do tipo de solo que recebe essa semente. A explanação que a gente tem detalha bem os 4 tipos, né? O primeiro é a beira do caminho. Imagina um solo duro, compactado, a semente cai ali, fica exposta, aí vem os pássaros, que são interpretados como o inimigo espiritual e, puf, levam embora, antes mesmo de qualquer chance de brotar. A ideia que passam é que a semente precisa ser, tipo, enterrada, guardada, protegida. Entendi. Exposta não funciona. Não. Aí, o segundo tipo é o terreno pedregoso. Nesse caso, a semente até germina rápido, porque a camada de terra é fina, sabe? Mas não consegue criar raiz profunda. Tem pedra embaixo. Daí, quando vem o sol forte, que talvez simbolize as dificuldades, as provações, a planta murcha, morre. Falta estrutura, falta raiz. Frágil, então. Muito. O terceiro cenário é o solo que fica entre espinhos. Esse, olha, à primeira vista até parece bom, parece fértil, mas está cheio de erva daninha. E essas ervas, na mensagem, são associadas com o quê? Preocupações da vida, a ilusão da riqueza, sabe, os prazeres que passam rápido. Essas coisas competem com a planta, sufocam ela, roubam os nutrientes, a luz, impedem que dê fruto. Entendi. A competição ali é desleal para a semente. Exato. E, por fim, a boa terra. Ah, essa sim. É descrita como um solo fértil, profundo, bem preparado, sem pedra, sem erva daninha, prontinho para receber a semente. É nesse ambiente que ela não só germina,
cresce forte, mais produz. E produz muito. 30, 60, até 100 vezes mais, como diz a parábola. Certo. E o que exatamente define essa boa terra, segundo o material que a gente está vendo aqui? A explicação não parece ser nada de outro mundo, né? Fala em crer e entender com o coração. Isso sugere uma entrega que vai além de só concordar com a cabeça, né? Parece que envolve também obedecer, praticar a palavra no dia a dia. E o ponto que eles enfatizam é esse: virar boa terra é apresentado como uma escolha, uma decisão que está ao alcance de qualquer um. Basta querer. Pois é. Mas aí, né, isso levanta uma questão bem importante que a própria mensagem encara de frente. A consistência. Será que a pessoa consegue ser boa terra em tudo, na vida toda? No trabalho, em casa, nos negócios? Ou essa fertilidade só aparece em certos momentos, tipo só na igreja, por exemplo? O desafio que fica é o da integridade, sabe? Ou a pessoa é boa terra por inteiro, ou aquelas outras condições, o solo pedregoso, o espinhoso, ainda estão ali dominando alguma área da vida. Faz todo o sentido pensar nessa integridade e essa ideia de como a gente recebe a semente de ser boa terra sempre. Isso conecta direitinho com outro princípio que a mensagem explora lá em Gálatas 6, né? Como é que essa lei da semeadura entra aí? Especialmente se a pessoa não consegue ser boa terra o tempo todo. Exato, a conexão é direta. Gálatas 6, versículos 7 e 8, traz aquele princípio bem forte. Deus não se deixa zombar, pois aquilo que a pessoa semear, isso também ceifará. A interpretação que o material dá é clara. Semear para a carne, ou seja, viver só segundo os impulsos humanos, o egoísmo, desalinhado dos princípios espirituais, isso leva à corrupção, à destruição. Por outro lado, semear para o espírito, que seria viver guiada pela palavra, pela tal divina semente, isso conduz à vida eterna. Há uma colheita de natureza espiritual, entende? Entendo. E a análise faz a ponte disso com o contexto lá dos Gálatas. Eles estavam numa confusão danada, misturando a fé em Cristo com a exigência de seguir regras da lei judaica, rituais humanos, para serem aceitos por Deus. A mensagem chama isso de semear a semente da religião ou a semente dos homens. É o oposto da divina semente da palavra. Por isso fica tão importante discernir como o apóstolo Paulo fala lá em Gálatas 5 o que é obra da carne e o que é fruto do espírito. São coisas bem diferentes. Certo. E logo depois dessa advertência sobre semear certo ou errado, Gálatas 6 continua, ali nos versículos 9 e 10, com um ânimo para perseverar, né? E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próximo colheremos, se não desanimarmos. Como isso se aplica na prática para a pessoa se manter como boa terra, segundo essa perspectiva que a gente está analisando? Olha, a aplicação direta é continue semeando o bem, continue vivendo de acordo com a palavra. Mesmo quando tudo parece difícil, sabe? Mesmo enfrentando oposição ou quando parece que a colheita nunca chega. É um chamado para não desistir de ser boa terra, para manter a firmeza, a consistência em fazer o que é certo. Entendi. Persistência. Só que, e aqui tem uma nuance bem importante que a mensagem traz, é preciso equilibrar essa lei da semeadura com a ideia da graça. Tem que tomar cuidado para não cair num esquema de mérito puramente humano ou religioso. Tipo, eu fiz X de bom, então Deus tem que me dar Y agora. A ênfase é que a colheita é divina, sabe? Acontece no tempo de Deus, do jeito de Deus. Não segundo a nossa agenda ou expectativa. Como diz outra passagem, né? Uns plantam, outros regam, mas quem dá o crescimento é Deus. Interessante essa tensão, né? Entre a nossa parte semear, ser boa terra, e a parte de Deus, que é soberana, o crescimento, a colheita no tempo dele. E essa ideia de confiar no tempo e no caráter de Deus, mesmo quando a pressão é grande, leva a gente para o terceiro pilar que a análise explora. A história de Josué, lá no comecinho do livro dele. A descrição da situação dele é, nossa, bem impactante, né? Sim, a mensagem pinta um quadro bem vivo. Pensa bem, Moisés, aquele líder gigante, tinha acabado de morrer. E um detalhe importante, ele morreu sem entrar na Terra Prometida, por causa de um erro. Aí Josué, que era o braço direito dele,
herda essa tarefa monumental: liderar o povo para conquistar Canaã, uma terra cheia de inimigos poderosos. O texto base sugere que Josué estava com medo, muito medo, sentindo o peso da responsabilidade, talvez se sentindo incapaz, né? Imagina a pressão. Exato. E é nesse cenário de medo, de pressão total que Deus fala com Josué. A mensagem destaca muito o versículo 8 do capítulo 1. Não cesse de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. A interpretação que dão é que essa instrução mostra o caminho. Se apegar ativamente à palavra, à semente divina, meditar nela sem parar e, o ponto-chave, praticar. Seria essa combinação que ia dar a força para Josué vencer o medo e cumprir a missão dele. Está que ele age na hora, com base no que Deus falou e prometeu. Ali nos versículos 10 e 11, ele já está dando ordem prática para o povo. Se preparem, porque em 3 dias a gente vai atravessar o Jordão para tomar posse da terra. Ele vira o exemplo da boa terra ali. Ouve a semente divina, acredita nela e age. Como a mensagem coloca, né? Deus fala com Josué, e o que Josué faz? Ele dá passos de fé. Exatamente. Um exemplo prático. E partindo daí, a mensagem usa esses exemplos bíblicos para mostrar a colheita que vem de semear a palavra, né? Cita Jesus, que semeou a palavra e colheu aqueles que creram, dando origem à igreja. Menciona Paulo, que semeou sem parar, enfrentou dificuldades absurdas, é lembrado ali que ele nem sempre foi popular, nem mesmo entre os próprios cristãos da época, mas deixou um legado imenso, escreveu boa parte do Novo Testamento. Verdade. E claro, o próprio Josué. Ele confiou, agiu segundo a palavra e liderou a conquista da terra prometida. Um sucesso. Trazem também o exemplo daquele homem gadareno, que era possuído por demônios. Uma transformação radical quando ele encontrou Jesus e recebeu a palavra, a semente divina. Virou um testemunho vivo na região dele. E aqui é fundamental a gente notar a perspectiva sobre o que é essa tal colheita abundante. O material deixa claro que, embora bênçãos materiais possam acontecer, são chamadas de detalhe, algo que pode ou não ocorrer. O foco principal da colheita não é dinheiro, não é prosperidade financeira. A colheita de verdade, nessa ótica, tem a ver com viver o propósito de Deus, ter um relacionamento profundo com Ele, gerar um impacto positivo que dura, deixar um legado espiritual. Sabe? Experimentar o poder da palavra transformando todas as áreas da vida. Entendi. É mais amplo. Muito mais. A mensagem até cita um pensamento que atribuem ao empresário Flávio Augusto de que felicidade não está ligada a ter ou não ter dinheiro, mas a quem você é. Então, essa ideia de prosperidade bíblica que apresentam é bem mais holística, profunda do que só riqueza. Faz sentido. E para reforçar que esse processo de semear nem sempre é um mar de rosas, a análise leva a gente para o Salmo 126, versículos 5 e 6. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. O que é fascinante aqui é o realismo dessa imagem. Não tem romantismo na semeadura aqui. Nossa, sim. É uma imagem de muito impacto. A mensagem usa isso para mostrar que o ato de semear a semente divina, viver pela palavra, fazer o bem, abrir mão do egoísmo, do pecado, muitas vezes pode ser difícil, doloroso mesmo. Feito no meio de luta, de gente que não entende, de lágrimas. Fica claro ali na exposição que o caminho da fé que eles propõem não é vendido como fácil, né? Mas como um caminho que exige renúncia, exige disciplina, devoção contínua. Exato. Não é um passeio no parque. Contudo, junto com essa semeadura difícil, perseverante, mesmo que feita com sofrimento, está a promessa, né? De uma colheita lá na frente cheia de alegria, de abundância. É o voltar com júbilo, trazendo os feixes. Representa a fé de que essa fidelidade, esse esforço em semear a palavra não vai ser esquecido, não vai ser em vão. É a esperança na promessa. Então, tentando amarrar tudo, né? A linha mestra que parece costurar todo esse material que a gente analisou é essa. A palavra de Deus é a divina semente, poderosa por si só, especial, incomparável. Só que o fruto que ela gera não depende só dela.
Depende da nossa resposta, da nossa disposição em ser boa terra. E ser boa terra, como a gente viu na explanação, envolve crer de verdade, com o coração, obedecer com consistência e praticar ativamente. E confiar em Deus, mesmo quando está difícil, quando não entende. Isso. E a conclusão que a gente tira da mensagem é que a colheita para quem persevera como boa terra é vista como certa, garantida pela fidelidade de Deus à própria palavra dele, só que, de novo, essa colheita vem no tempo dele, do jeito dele, e isso exige paciência, exige fé, resiliência, especialmente naqueles tempos difíceis, nas semeaduras com lágrimas. Pois é, e isso tudo deixa a gente com uma provocação final, né? Que sai direto desses temas que a gente explorou. Se a palavra de Deus é essa divina semente que a gente é chamado a cultivar para ter uma colheita que vale a pena, fica a pergunta para a gente pensar, considerando a importância de semear essa semente divina, que outras sementes a gente pode estar jogando no solo da nossa vida todo dia, talvez sem nem perceber? Sementes de dúvida, de medo, de crítica, de se acomodar, de hábitos que a gente nem nota. E qual vai ser, inevitavelmente, a colheita dessas sementes? É, algo pra gente refletir, né?